Raras vascaínas, raros vascaínos, estamos chegando à sétima edição, ao sétimo episódio do Vasco para Poucos. Esse canal que a gente comenta aí sobre Vasco, diferente dos grandes canais que já estão comentando aí sobre tática, sobre futebol, sobre contratações, especulações, jogadores, atletas, fontes, notícias quentes. Não, aqui a gente fala um pouco do que nos cumpre falar sobre Vasco da Gama com seriedade, sem deixar de aquecer o nosso coração apaixonado pelo gigante da colina. Queria abrir a sétima edição aqui, já com uma novidade que me deixa muito, muito feliz, porque assim, projeto que a gente começa, a gente sabe que sozinho a gente não vai longe, a gente tem tido ajuda aí de pessoas muito legais e por isso eu queria anunciar mais um parceiro chegando aqui no nosso canal, o Viveiros e Palermos Advogados. Se você tiver aí com qualquer necessidade de uma assistência jurídica, nos mais variados temas e áreas de atuação da área jurídica, o Vasco para Poucos conta com apoio Indica, o escritório Viveiros e Palermos Advogados. Está aí o telefone para você entrar em contato, 21 99 320 9005. Pode falar lá com o Dr. Bruno, pode dizer que viu aqui no canal e que tenho certeza que você vai ser bem recebido e vai poder tirar aí todas as suas dúvidas jurídicas, ter a assistência que você merece, com muita tranquilidade. Pessoas que eu conheço e que estão aqui apoiando porque acreditam nessa ideia em que a gente pode ter um debate de alto nível sobre um time do tamanho do Vasco da Gama. E por isso eu agradeço muito ao escritório Viveiros e Palermo, que vem ser mais uma marca que vem se juntar aí para a gente poder fazer esse trabalho com muito carinho, com muita qualidade e com muita vontade, não de ser o dono da razão, estamos longe disso, mas com vontade da gente trazer os debates que o Vasco precisa encarar e debater com seriedade, com serenidade, no canal mais sensato sobre Vasco da Gama que você vai encontrar nas redes sociais. Então, Viveiros Palermo, obrigado, mais um apoiador que a gente tem aqui agora no nosso canal, junto com a Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão. Você que está pensando aí em fazer o seu cabelo, ajustar a barba, meter uma régua, fazer um cabelo diferenciado. Então, estando aqui por São Cristóvão, já sabe, agende o seu corte na Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão. O telefone está aí rolando na tela, 991518205. Você vai ser recebido lá pela galera que trabalha, uma galera super gente boa, um bate-papo alto astral. Quem estiver vindo para São Januário, for passar aí por São Cristóvão, enfim, quer cortar o cabelo, quer dar um tapa lá no visual, vambora e passa por lá, diz que assistiu aqui no Vasco para Poucos e conversa com o pessoal. Em agosto a gente vai ter aí algumas promoções aqui para a galera que está assistindo a gente, portanto, inscreva-se no canal, fique inscrito, não perca os nossos comentários, os nossos vídeos, porque a gente vai ter sorteio com o pessoal da Barbearia do Zé, lá da Unidade São Cristóvão. Um grande abraço para o meu camarada Maurício, tá sempre junto, sempre um prazer estar por lá e conversar com a galera. Agenda aí o seu corte, 219915188205. Pessoal, vamos falar um pouquinho aí, rapidamente, curto e direto, como a gente costuma ser, aqui no nosso canal, sobre o tema de hoje, passado e futuro. Por que eu estou falando de passado e futuro, gente? Olha só, o torcedor do Vasco, ele tem um apego muito grande às suas tradições, o que eu acho muito bonito, aliás, acho que é uma coisa muito legal, né? Nós temos essa coisa da tradição, da nossa história, nós temos uma história centenária, né? Mais que centenária, né? Estamos desde 1898 aí, né? Uma história mais que centenária e uma história centenária de luta, né? De posicionamento, de imposição, de nos colocarmos nos lugares onde nem sempre nos querem. Isso é muito bacana. Então, o torcedor do Vasco, e eu repito isso muitas vezes, é preciso
respeitar o seu passado e a sua tradição. Agora, do fato de que nós respeitemos o nosso passado, a nossa história, que a gente possa glorificar, cantar e levar adiante a história mais bonita do futebol brasileiro, do futebol mundial, isso não significa que nós aqui no Vasco precisemos ficar agarrados ao passado. E às vezes eu ainda encontro algumas discussões que me mostram, ou pelo menos me fazem ter a percepção de que o torcedor do Vasco ele está ainda bastante afeito, bastante agarrado ao seu passado. E ele não consegue entender que o mundo do futebol mudou. Tem coisa que valeu a pena o desgaste, valeu a pena a luta, valeu a pena o mosaico, valeu a pena a zoação, valeu a pena a zoeira, mas que hoje o Vasco tem problemas bastante grandes para se preocupar. O Vasco tem questões muito grandes para serem consertadas, o Vasco tem problemas muito grandes para serem sanados, o Vasco tem problemas aí reais para serem resolvidos da forma mais rápida possível. E a gestão, até agora, nesses 6 primeiros meses de mandato, tem sido, pelo menos a meu juízo, bastante satisfatória. É como eu encaro a gestão que está sendo conduzida pela presidência administrativa sob o condão de Pedro Paulo, nosso ídolo Pedrinho, junto com todo mundo que está cercando ele ali. Muita gente vai dizer que eu sou amarelo, outros vão dizer que eu sou roxo, ninguém vai dizer que eu sou branco porque eu nunca apoiei a Somamos, tem o Casaca, tem enfim, um monte de gente, não importa. Eu estou olhando o que está sendo feito pelo Vasco da Gama. Até agora, nesses 6 meses, comparado com tudo que eu já escutei, com tudo que eu já entrevistei, com tudo que eu li, com tudo que eu soube, com tudo que eu acompanhei da trajetória do Pedrinho desde que ele deixou de ser jogador, passou a ser um comunicador. E como ele se refere ao Vasco da Gama, até agora, nas minhas vivências de futebol, é fato que nós temos a primeira gestão que implementa na prática aquilo que foi dito, foi preconizado, foi prometido por essa gestão antes de assumir o poder no Vasco da Gama. Então isso para mim até agora é inegável. Como é que vai ser o futuro? Eu não sei, porque eu não tenho bola de cristal, não estou aqui para adivinhar nada. Agora, nesses primeiros 6 meses, eu consigo encontrar falas do nosso presidente de 4, 3, 2 anos atrás que reverberam na administração que ele está executando hoje. Então, para mim, a administração está indo da melhor forma possível. É perfeita? É claro que não, gente. É claro que não. Agora, também quem é o torcedor ingênuo, quem é o sócio ingênuo, que acha que tem alguma administração perfeita dentro do Vasco da Gama. Não tem, né? Não vai ter. Eu não estou esperando perfeição nem de jogador, quanto mais de administrador. Vamos combinar isso. Só que tem sido uma gestão que, pelo menos pelos resultados que nós estamos vendo do que está acontecendo nos pontos centrais, nas questões mais nevrálgicas que o Vasco precisava ter resolução, estão sendo resolvidas. Agora, quando eu vou, principalmente ali onde eu debato muito com o pessoal, quem não me segue pode seguir aqui, ó, lá no X, o ex-Twitter, né? Freud _ irônico, é onde eu debato bastante sobre Vasco, falo bastante sobre Vasco. E quando eu vou olhar, eu ainda vejo algumas discussões que para mim já estão ultrapassadas, pessoal. Já não cabem mais a gente ficar debatendo sexo dos anjos, gente. Então, assim, vou compartilhar com vocês aí a capa da nossa edição número 7, passado e futuro. E, claro, vou abrir aqui com uma questão que vai tratar sobre o passado, que tem a ver com o próximo clássico que a gente vai enfrentar aí no início de agosto, que é o clássico contra o Fluminense. E assim, eu estou vendo um debate sobre esse clássico. Primeiro, vou resgatar aqui uma sensação e uma percepção minha que eu tenho já há algum tempo. Os últimos clássicos entre Vasco e Fluminense têm sido clássicos de muita discussão, de muito debate, trazendo para Vasco e Fluminense uma esfera que nunca se teve.
Vamos ser honestos. A gente teve momentos na história em que o Vasco estava melhor do que o Fluminense, outros momentos na história do confronto em que o Fluminense estava melhor do que o Vasco. Houve jejuns de lado a lado, dificuldades, desafios de ganhar de lado a lado, mas a verdade é que o clássico entre Vasco e Fluminense nunca foi assim o clássico de mobilizar as torcidas. Nunca houve isso. Ganhamos do Fluminense na final de 93, no bicampeonato carioca, ganhamos do Fluminense no tricampeonato carioca em 94, e não era o adversário a ser batido, nunca foi um clássico regional, porque circunstancialmente o Fluminense Futebol Clube reside no Rio de Janeiro. Só que desde 2013, com a fatídica cessão do Maracanã para uma instituição privada, acordos com os clubes, acordos muitas vezes obscuros, decisões tomadas de forma muito peculiares, com bastante parcialidade. E desde o fatídico momento em que o Fluminense, até demonstrando a sua pequenez institucional, para ser bem honesto, porque assim, quando o Fluminense escolhe ter um lado fixo no estádio, em que historicamente nunca houve lado fixo, nem para o Fluminense, nem para o Botafogo, quando o Fluminense vai lá ser o único a fazer esse papel, porque historicamente o Flamengo tinha um lado fixo, o Vasco tinha um lado fixo, Fluminense e Botafogo se revisavam em clássico, isso aconteceu desde 1950 até 2013, né? Então, 63 anos ali debatendo isso, se eu não estiver errado na matemática. E o 63 anos. Estava tudo normal. Mas o Fluminense mostrou que desde 1950 ele tem uma mágoa, guardou uma mágoa no coração dos tricolores cariocas, deles não terem um espaço deles no Maracanã. E não tiveram por uma questão muito lógica, porque não tem torcida para comparar-se à torcida do Vasco, nem a torcida do Flamengo. A verdade é essa. Nunca tiveram. Assim como o Botafogo nunca teve. O Botafogo foi lá, quando teve oportunidade, tinha Caio Martins, jogava no Caio Martins. Quando teve oportunidade, celebrou um acordo com a prefeitura, assumiu um Engenhão, transformou no estádio Newton Santos, está lá correndo atrás dos seus direitos para ver como é que fica aquela pista de atletismo que deixa o torcedor mais distante do estádio de uma forma bem ruim, mas tem lá o estádio dele. E o Fluminense não, ele demonstrou lá toda o seu lado mais diminuto em querer bater de frente com um clube cuja história é muito maior que a história do Fluminense, cuja história de conquistas é muito maior do que as conquistas do Fluminense, cuja história de ídolos, revelações, craques é muito maior do que a história do Fluminense, cuja presença no futebol regional, no futebol estadual, no futebol nacional, no futebol continental, no futebol mundial, no futebol galáctico, no futebol multiversal, a história do Vasco vai ser sempre maior que a do Fluminense. E o Fluminense foi lá, num ato de pequenez, como tantos outros, que eu não vou ficar aqui me dedicando a detalhar, e foi querer roubar do Vasco o lado do Maracanã, né? Que era o lado do Vasco. E a partir de então, vejam vocês que não por uma questão de futebol, não por uma questão de bola, de títulos, de taças, de disputas, o clássico entre Vasco e Fluminense, ele começou a ganhar um ar de guerra, um ar de disputa, um ar de uma importância que, sejamos honestos, pela disparidade histórica e pela disparidade de grandeza que existe entre Vasco e Fluminense,
nunca teve. A verdade é essa. Nunca houve. Aí vão ver se esse vídeo aqui fura a bolha vascaína e algum corte dele chega aos tricolores nas redes sociais, vão vir falar que são atuais campeões das Américas, que o Vasco disputou 5 Série Bs, caiu 4 vezes. E com tudo isso, o Vasco é, historicamente, um clube muito maior do que o Fluminense. Ponto. Eu não estou debatendo essa questão. O meu debate aqui é que a torcida do Vasco tem dado a esse clássico um tamanho que ele sequer merece. Que ele sequer merece. A torcida do Vasco tem se importado com os jogos contra o Fluminense com uma importância, uma relevância que eu nunca acompanhei ao longo da história. Pelo menos desde que eu acompanho futebol, desde 1986. Eu nunca acompanhei, eu não estou habituado, como torcedor vascaíno, a ter no Fluminense essa rivalidade. A não ser pelo fato do Fluminense ser um clube que nasceu elitista, nasceu preconceituoso, gozou durante anos da sua condição de preconceituoso pelo pó de arroz, né? Sua torcida se valia disso, inclusive quando o clube entrava no Maracanã nas antigas e belas épocas das festas das torcidas. Então, um clube que, para mim, se regozijou ali do seu racismo, mas um clube para o qual eu nunca liguei, nunca tive nenhum tipo de relevância futebolística. Mas a torcida do Vasco vem insistentemente, muito apregoada com essa questão do lado, né? Do lado do campo, né? O lado que o Vasco deve ficar, a torcida do Vasco deve ficar, a torcida do Fluminense deve ficar. Eu lembro que isso foi uma coisa muito falada. E assim, gente, é importante que a gente entenda de uma vez por todas, você, torcedor do Vasco, que você entenda de uma vez por todas isso aqui, gente. Olha só, deixa eu tirar aqui os nossos apoiadores, para a gente olhar uma verdade. O Maracanã de verdade, que é esse que a gente vê na parte de cima, que tinha lado, que o Vasco entrava pela UERJ, o Flamengo entrava pelo Bellini. Quando era Vasco e Fluminense, o Fluminense estava pelo Bellini. Quando era Flamengo e Fluminense, o Fluminense entrava pela UERJ. Quando era Botafogo e Flamengo, a torcida do Botafogo entrava pela UERJ. Quando era Vasco e Botafogo, a torcida do Botafogo entrava pelo Bellini. Esse Flamengo que a gente está vendo aí em cima, esse Maracanã, perdão, que a gente está vendo aí em cima, esse Maracanã acabou. Não existe mais. Ele acabou. Ali ele resistiu, de alguma forma, até 2007. Até o PAN. Até o Pan-Americano ainda resistiu a alguma coisa do que era o Maracanã. E quem viveu sabe do que eu estou falando, né? Quem viveu o Maracanã sabe do que está sendo dito, né? Quem viveu o Maracanã tem ideia, tem noção do que é. Agora, quando a gente olha para baixo, o que existe hoje é uma arena colocada por cima do túmulo do que foi o Maracanã e que dele se aproveita o nome. É essa imagem que a gente está vendo aí embaixo, pessoal. Isso aí não é o Maracanã. Isso aí é uma arena que foi construída sobre o túmulo do Maracanã. Ou seja, o Maracanã, ele acabou. O Maracanã, ele acabou, gente. Não tem mais. Então agora, não importa mais se a gente fica no sul, no norte, no oeste, no leste, no noroeste, no nordeste,
no Sudeste, no Sudoeste. Não importa a rosa dos ventos que aconteça mais, pessoal, pelo amor de Deus. Acabou. Vasco e Fluminense, eu não sei nem como é que está a negociação, pelo menos das últimas vezes, as últimas notícias, a que eu tive informação, notícias públicas, tá? Porque eu não tenho fontes, nem quentes, nem frias, nem próximas, nem pessoas conhecidas, nem nada disso. Notícias públicas, Net Vasco, GE, tudo indicava que seria no Maracanã, e é o mais lógico que o Vasco mande o jogo no Maracanã, com 90% dos ingressos destinados à torcida do Vasco, 10% destinados à torcida do Fluminense. Somente por reciprocidade. Digo isso que, na minha visão, o Vasco deve fazê-lo por reciprocidade, porque o Fluminense quis fazer essa palhaçada no primeiro turno. Porque, para mim, clássico no Rio de Janeiro, entre Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, deveriam ser todos 50-50 e ponto final. Mas o Fluminense insiste na sua pequenez institucional em tentar rivalizar com o Vasco numa coisa que não tem rivalidade. E o que me irrita não é o Fluminense fazer isso, porque o Fluminense está no papel dele. O Fluminense é um time que é campeão da América do ano passado, e se você chegar na América do Sul hoje, ninguém nem lembra quem é o Fluminense. E faz a mais vaga ideia de quem é o Fluminense. Então, o Fluminense está no papel dele. O problema é ver vascaíno batendo palmo para maluco dançar. O problema é ver a torcida do Vasco dando qualquer tipo de palco para o Fluminense fazer o que quer. E aí fica essa coisa de vai para no Kleber Andrade. Não, vamos para Manaus. Pelo amor de Deus, pessoal. A gente tem um jogador da estirpe do Felipe Coutinho se readaptando ao futebol brasileiro depois de anos de Europa, depois de vir da Liga Árabe. Nós temos Dimitri Payet, um jogador do porte de Dimitri Payet. Jogou Premier League, seleção da França. São jogadores que estão acostumados a distâncias pequenas. E aí a gente vai colocar uma viagem cansativa, desgastante até Manaus. Só para ficar nessa palhaçadinha de que não, porque o lado é meu. Não tem mais lado no Maracanã, pessoal. Acabou o lado. Acabou o lado no Maracanã porque o Maracanã acabou. O Maracanã hoje é uma arena que tem o nome de Maracanã. E aí você vai fazer uma viagem desgastante para o Espírito Santo, para Manaus, para Brasília, para onde for. Num campeonato que já é desgastante, porque é de um país que tem proporções continentais. Podendo jogar nessa arena que está ali, na Avenida Maracanã, na Professor Eurico Rabelo. Joga nessa arena que chamam de Maracanã e deixa a torcida do Vasco entrar do lado que tiver que tá. Segue lá o contrato. A gente já viu essa arena aí acontecer tudo que aconteceu agora na licitação. A gente já viu todas as coisas que se deram na licitação, gente. Pelo amor de Deus. Essa arena aí já está tomada, já está dominada, já se decide como quer, não importa qual seja a proposta, não importa, não tem mais o que fazer. O que acontece nessa arena aí a gente já sabe. Poxa. Então assim, vão ficar debatendo por isso? Então, a minha dica aqui, bem objetiva, bem direta para o torcedor do Vasco, porra, vamos torcer para o Vasco jogar no Maracanã, na Arena Maracanã que existe hoje, para a gente poder diferenciar desse Maracanã que quem viveu, aquelas arquibancadas de cimento, 110, 120, 130, 150 mil pessoas, 180 mil pessoas. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, vai ver no YouTube. Vai perguntar para quem viveu como é que era entrar num estádio com 100 mil pessoas, em que tinha lado, sim, em que sabia, onde cada um sabia qual era o seu lado, as cadeiras azuis, da geral. Mas vamos combinar que nesse estádio que existe hoje, na arena que está ali, né, em cima do cadáver que foi feito com o antigo falecido, finado Maracanã, não tem mais lado, porque não tem mais Maracanã. Então, por favor, vamos defender que o Vasco jogue contra esse rival carioca no Maracanã.
dividindo os ingressos como eles dividiram no primeiro turno, por mera reciprocidade, porque também é de uma pequenez enorme com o futebol carioca, com o futebol do estado do Rio de Janeiro, né, que merecia ter gente um pouquinho mais cordial, né, mais histórica, mas é isso, a gente não pode esperar de quem não tem história que haja como se história eu tivesse. Então é isso, celebrem a Libertadores, vão lá, comemorem o que vocês ganharam recentemente, porque a vida de vocês é recente mesmo. Então assim, torcedor do Vasco, vamos parar um pouquinho de dar palco para esse jogo, que é só mais um jogo do campeonato. Quando tanto, às vezes chega a ter uma final, às vezes chega a ter uma semifinal da Copa do Brasil, como foi em 2006, vencemos eles, a ter uma final de campeonato, como foi nas últimas finais que nós tivemos com eles ali no campeonato, vencemos. Ainda dá ali algum caldo, algum molho, dá para se falar numa rivalidade um pouquinho maior. Agora, jogo da terceira rodada, do segundo turno, do Campeonato Brasileiro, pô, é pro Maracanã. Não dá palco pra maluco, entendeu? Deixa eles gritando, vamos jogar lá. E jogando lá, pessoal, a gente vai e tem que fazer ganhar. É isso que tem que acontecer. E isso feito, a gente precisa olhar para o futuro, pessoal. A gente precisa olhar pro que a gente é, na verdade, pro que a gente tá. E por isso que quando vocês viram lá a abertura desse programa, tinha na capa, além, né, do clássico, do Vasco e Fluminense, tinha também o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho, que entrou numa derrota aí para o Atlético Mineiro, enfim, derrota aí, eu não vou entrar aqui no mérito da derrota, sobre o porquê, sobre o futebol, etc., se foi certo, se não foi, se foi justo ou não, já tem muito canal falando sobre isso, né? Aqui, para você que ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever, ajuda bastante a gente. O Vasco para Poucos é para a gente poder falar um pouquinho para além do que a massa já está falando. Já tem muito canal para analisar taticamente futebol, já tem muito canal para analisar os jogadores, para analisar o scout, para analisar o preparador físico, para analisar a atuação do Rafael Paiva. Já tem muito canal para trazer furo, para trazer notícia. Então, se você me seguir aqui no Freud Irônico lá no Twitter, ou se você se inscrever aqui no canal no Vasco para Poucos no YouTube, a gente vai falar um pouquinho das coisas que acontecem nas entrelinhas, das coisas boas. E tivemos uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Eu vou trazer aqui um tweet que eu vi aqui do cadê? Lá no Twitter da Central do Hugo Moura. Deixa eu partilhar com vocês aqui a tela. Tá aqui, ó. Deixa eu botar para assistir novamente. O som. Aqui foram alguns momentos, né, pessoal? Olha o Felipe Coutinho, olha o lançamento. Olha lá. Olha isso. Que alegria, gente. Olha a camisa 11 aí de novo. Com alguém que tem ideia, pensa o que vai fazer com a bola, cortando bola, vindo buscar jogo, né? Dando aquela matada, dando aquela maciada, a bola chamando de senhor, a bola falando, opa, que saudade de você, a gente vê ali a bola sendo bem tratada, né? Então assim, pessoal, quando a gente pensa em olhar o futuro, é olhar para isso aí. O Vasco tem a chegada de Felipe Coutinho, entrou aí contra o Atlético Mineiro, o placar não conseguiu ser favorável a gente. Era óbvio que em algum momento o time do Rafael Paiva ia perder. Deixa eu botar mais uma vez aqui enquanto eu vou falando. Era óbvio que o time do Rafael Paiva em algum momento ia perder. E perdeu um jogo que se imaginava que ia perder, né? Contra o Atlético Mineiro, né? Então tem 3 times aí, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que são times que, assim,
a expectativa é que a gente enfrente jogos muito difíceis e se perder está dentro da normalidade, né? Vamos combinar isso. Mas tivemos Felipe Coutinho em campo, né? E Felipe Coutinho é aquele cara que, assim... o que o Felipe Coutinho fez contra o Atlético Mineiro? Ele fez isso aí que vocês estão vendo. Ele tocou na bola de uma forma que os outros jogadores não tocam. Ele dominou a bola de uma forma que os outros jogadores não dominam. A bola chegou nos pés deles e sentiu acolhida de uma forma que ela não se sente acolhida, melhor dizendo, como em outros jogadores. A bola viu, a bola entendeu que ela tinha direção, entendeu que ela recebia comandos muito claros, muito sólidos, muito carinhosos do que fazer com ela. Quem hoje no Vasco tem condições de tratar a bola dessa maneira é o nosso camisa 11, Felipe Coutinho, e o nosso camisa 10, Dimitri Payet, que em breve vai estar voltando e eu espero que já joguem aí o mais breve possível, quando os profissionais do Vasco entenderem que é o melhor momento para eles jogarem juntos. Então, o episódio 7 do nosso Vasco para Poucos hoje é isso. Vamos olhar para o futuro, né? Deixa para lá o que já passou, deixa para lá os estádios que já se foram. Vamos jogar no Rio de Janeiro os nossos jogos, porque o Maracanã também é nossa casa. Maracanã é nosso salão de festas. São Januário é o nosso caldeirão. Maracanã é nosso salão de festas. Jogaremos lá contra quem for preciso. Quando precisarmos de mais público, é lá que nós vamos recorrer, na Arena Maracanã que temos hoje. E vamos olhar para frente, e o nosso olhar para frente nos permite acreditar que dá para sorrir. Felipe Coutinho, Dimitri Payet, quem sabe a chegada aí de mais jogadores. Estamos aí na expectativa do trabalho de Marcelo Santana, junto com o Felipe, junto com a administração que está gerindo nesse momento tanto a SAF quanto a associação. Mas vamos olhar para frente, né? Que alegria a gente poder rever Felipe Coutinho, camisa 11. Belo vídeo aí do glorioso Central do Hugo Moura. Sigam lá no Twitter. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa 7ª edição. Agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, Barbearia do Zé, Unidade São Cristóvão. Agende seu horário lá, faça o seu cabelo, sua barba, lá na Barbearia do Zé, em São Cristóvão. E assistência jurídica com Viveiros e Palermos Advogados, advocacia com integridade, com respeito e compromisso. Viveiros e Palermos, 2199-320-9005. Barbearia do Zé, para você agendar o seu corte, 2199-151-8205. E a gente se encontra numa próxima edição. Aqui a gente sabe que o Vasco é o clube do povo, o Vasco é para todos, mas aqui é para os poucos que querem se inscrever e falar sobre as coisas que realmente importam para o Vasco. Me segue lá no Twitter, lá no ex-Twitter, Freud_irônico, se inscreve no canal, youtube.com/Vasco para Poucos, deixa o seu like, deixa o seu dislike, comenta, fala conosco e a gente se encontra na próxima edição. Um abraço, pessoal da Barbearia do Zé. Um abraço, pessoal da Viveiros do Palermo. A gente se vê na próxima, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.